abordou o tigre e disse: ô seu tigre, você não percebeu que o cachorrinho enganou você? Você não percebeu? Você já viu alguma vez cachorro comer tigre? E a história diz que o tigre parou, pensou, sabe que é verdade? Você tem certeza que está dizendo? Claro que tenho. Aqueles ossos não eram ossos de tigre, coisa nenhuma. Então vamos lá. E aí o cachorro aproveitou a oportunidade da folga do tigre e começou a tentar encontrar um caminho de saída. E quando ele estava já quase alcançando a saída da floresta, ele olha para trás e o que ele vê? O tigre com um macaquinho no pescoço, correndo na direção dele. E quando o tigre estava chegando, o cachorrinho não tinha o que fazer. E ele então, numa voz assim bem alta, ele disse assim, e começou a dizer alto: miserável de um macaquinho, faz meia hora que eu mandei ele buscar outro tigre, ele não voltou ainda. Miserável de um macaquinho. E quando o tigre ouviu aquela história, deu meia volta e foi embora. E o cachorrinho conseguiu então sair com vida. Uma história engraçada, mas revela uma coisa, não é? Moral dessa história é o seguinte: cada dia nós temos um tigre para matar na nossa vida. Cada dia nós temos um tigre para derrotar na nossa vida, não é? Cada dia nós enfrentamos um tigre diante de nós. E às vezes esse tigre está com mais fome, outras vezes com menos fome, mas a grande verdade é que todos os dias se deparam diante de nós um, dois ou vários tigres que nós precisamos derrotá-los. Qual foi o tigre que você derrotou hoje? Qual foi a luta que você enfrentou hoje? Qual foi o desafio que você conseguiu, com a graça e com o poder de Deus, vencer? Quais foram as tentações que você resistiu hoje? Quais foram as provações que você teve que superá-las hoje? O tema, queridos, que eu quero estudar com vocês nesta noite está baseado em um verso apenas. Ele não será um tema longo, mas quero deixar com vocês algumas questões importantes. Estamos caminhando para o final dessa semana e, na verdade, algumas questões elas são importantes relembrarmos, porque uma semana de oração ela precisa criar não apenas uma motivação diferente na nossa vida, mas ela precisa criar em nós algo mais do que uma motivação. Ela precisa criar na nossa vida um sentimento de compromisso, um sentimento de comprometimento, um sentimento especial que nos faz sentir envolvidos, não apenas com a palavra, mas com o poder da palavra na nossa vida. E o texto, queridos, que eu quero analisar com vocês, está no livro de Hebreus. E eu vou convidá-los a abrir a Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no verso 14. Esse é um verso muito especial da palavra de Deus. E você vai entender nesta noite por que ele é especial. Esta mensagem não tem mistérios, não tem rodeios. Ela tem verdades que precisam ser ditas. Hebreus capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Há algumas versões que diz de maneira diferente. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Quem tem essa versão? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Paulo escreveu estas palavras, Paulo estava sem dúvida alguma vivendo
algumas situações complicadas na igreja primitiva, entre os cristãos primitivos, entre os cristãos que se converteram nos seus dias. Alguns judeus, outros não judeus, mas naturalmente que a igreja passava por alguns problemas, algumas dificuldades, entre elas dificuldades de relacionamento, dificuldades em relação ao seu aspecto doutrinário, dificuldades em relação aos seus aspectos teológicos. E naturalmente Paulo era o grande maestro dessa igreja, e Paulo estava tentando ajudar a igreja a caminhar numa direção segura, a caminhar numa direção firme, a caminhar numa direção a qual a igreja realmente seria vitoriosa. Paulo não queria que a igreja fosse uma igreja derrotada, uma igreja perdedora. Consequentemente, ele, como um grande pastor daquela igreja e daquele rebanho, Paulo tinha preocupações em manter a igreja unida, em manter a igreja coesa, não apenas no aspecto de relacionamento, como no aspecto de doutrinas e de teologia. E naturalmente que a igreja precisava de um homem como Paulo naquele momento. Porque divisões teológicas, o mundo hoje está cheio. E muitos hoje se dividem teologicamente, doutrinalmente falando. Sabem por quê? Porque muitas vezes não conseguem compreender claramente o que a palavra de Deus diz de maneira tão aberta diante dos nossos olhos. Outros se mantêm divididos nos seus relacionamentos. E muitas vezes igrejas todas completas, igrejas que são muito bem fundamentadas na doutrina, elas estão completamente divididas através do seu relacionamento. E Paulo coloca de maneira assim tão simples duas colunas que sustentam e devem sustentar a igreja. Esta igreja que está caminhando dessa terra para o céu. Paulo coloca duas colunas muito importantes. E eu quero que você conheça essas duas colunas nessa noite. Elas estão muito claras diante dos nossos olhos. Paulo diz assim: segui a paz com todos. Essa é a primeira coluna importante do cristianismo. Paz. Todos nós precisamos de paz. Todos nós precisamos estar unidos. Todos nós precisamos estar vivendo um mesmo sentimento. O próprio Jesus disse que uma casa dividida, ela não subsiste. Não é mesmo? O relacionamento é muito importante para que a mensagem ela chegue ao coração das pessoas. E as pessoas muitas vezes elas são muito mais atraídas por aquilo que nós somos, mais do que por aquilo que nós dizemos. Aliás, o cristianismo é assim. O cristianismo ele está muito relacionado primeiramente ao amor que devemos sentir uns pelos outros. O amor que devemos experimentar nos nossos relacionamentos é fundamental para o nosso crescimento como irmãos, como igreja, como doutrina. Mas primeiramente precisamos sentir que há entre nós amor. Sabe, queridos, quando a gente olha para a igreja primitiva, aquela igreja que foi instituída logo após a ascensão de Jesus aos céus, depois que ele passou aquele tempo com os discípulos e voltou para o céu, para agora estar lá junto ao trono do Pai, como nosso sumo sacerdote, intercedendo pelos seus filhos. A palavra de Deus diz que a igreja estava unida em um só sentimento, na oração e no partir do pão. A igreja tinha um único sentimento. Se pudéssemos trocar as palavras da Bíblia, nós poderíamos colocar aquela frase que muitos de nós conhecemos: eram todos por um e era um por todos. E a gente fica impressionado quando a gente estuda
como a igreja cristã ela se desenvolveu, como a igreja cristã ela prosperou, como a igreja cristã em pouco tempo ela conquistou o mundo apenas com homens que não tinham dinheiro, não tinham influência, mas tinham o poder de Deus na vida deles.